Oi, oi! Começamos mais uma edição do Pod Tati. Nessa edição, eu trouxe essa entrevistada, que é uma mulher incrível, admirável. Temos uma linda conexão, estudamos juntas e não só a vida, mas também as redes sociais proporcionaram que a gente possa continuar acompanhando um pouquinho dessa rotina uma da outra e então nos conectando novamente nessa vida profissional também. A entrevistada, ela vem de uma realidade e que hoje ela conquistou grandes sonhos. E eu tenho certeza que vai inspirar você, que pode não ter ainda uma decisão profissional ou até um rumo de carreira. Ela mostrou para todos nós que é possível sim sonhar e realizar. Eu já me arrepio aqui de trazer a doutora Camila Beckcamp, especialista em endocrinologia, e vai compartilhar com você essa história, que inclusive nós temos um artigo, Na Dor Encontrei a Minha Paixão, e hoje vocês vão saber de tudo. Agora é com você, maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada, Tatiane, pelo convite. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui hoje realizando esse bate-papo, né, no Pod Tati. E eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes assistindo esse podcast. Pois é, o Pod Tati, ele nasceu realmente para que a gente tenha esse canal de comunicação. E você, sendo uma profissional de uma área que muitas vezes não se aprende na faculdade, a importância também de utilizar os meios de comunicação para vender, porque eu sempre falo com os profissionais da área da saúde que a medicina ela mudou muito, que a gente também é um vendedor, né? O médico ele é um vendedor e esse posicionamento, esse olhar que cada um pode trazer para a sua realidade é que faz a diferença, assim como você também faz a diferença em muitas histórias. E quando a gente fala, né, da endocrinologia, eu acho que o primeiro ponto é você esclarecer nessa conversa o que você faz, na verdade, como foi, né, para você chegar até aqui e realizar, proporcionar tantas soluções de vida para muitas pessoas, né? Isso, começando pela endocrinologia, né, que é um nome tão difícil, eu acabei escolhendo essa área para atuar, né, que na verdade, para chegar até a endocrinologia, você tem que cursar medicina, em torno de 6 anos ou 6 anos e meio, para quem faz fora do Brasil, dependendo do país que realiza. Também 2 anos de clínica, de residência de clínica médica, que é uma outra especialização, e mais 2 anos de endocrinologia. Então, assim, a minha escolha pela especialidade foi decorrente de um diagnóstico de diabetes tipo 1 que eu tive durante a faculdade. Então, não morava no Brasil, eu morava em Cuba, né? Eu fiz a faculdade lá. Neste país, eu permaneci por 6 anos e meio. No último ano da faculdade, eu descobri esse diagnóstico, além de uma doença celíaca, que é uma, digamos assim, uma intolerância ao glúten. E eu me vi na necessidade, não só na necessidade, mas foi quando o próprio diagnóstico me fez enxergar de uma outra forma, né? Onde eu decidi cursar a endocrinologia, a residência de endocrinologia. Então, desde foi uma avalanche de coisas, né? Desde o diagnóstico, então, onde você comentou do artigo também, eu consegui, através desse artigo, trazer um pouquinho dessa emoção de na dor eu encontrei a minha paixão. Então, foi na dor, foi nesse sofrimento que eu me vi na oportunidade de poder inspirar pessoas, poder compartilhar a minha história com pessoas de todo mundo. Exatamente. Não, conectou muitas pessoas. Eu vou abrir aqui só para ler esse comecinho e a gente vai compartilhar junto com o vídeo, o material, vai ter o link do artigo para você conferir. Olha que emocionante, ela já inicia assim.
Primeiramente, quero contar minha história e fazer com que você, mesmo sem me conhecer, possa mergulhar no mar do Caribe, cheio de experiências, junto comigo. Então, essas experiências eternizadas em palavras e agora, nesse momento aqui de contar essa história, é de uma pessoa, uma menina sonhadora que viu o seu sonho hoje ser tangível. Tá aí numa correria, vai atender em Sorriso, em Nova Mutum e onde mais você atende? Em Diamantino, Lucas, Nova Mutum. Olha e só. Eu ainda faço teleconsulta, então tem pacientes de outros estados também que me buscam para atendimento. Eu consigo realizar, dar esse suporte. Então, eu tenho essa disponibilidade, assim, eu sou muito dedicada, eu gosto, não que eu seja muito dedicada, eu amo o que eu faço, hein? Então, pra mim, não é nenhum trabalho, eu faço por amor, então eu trabalhar no domingo tá tudo bem, se tiver paciente, eu faço atendimento também de home care, os pacientes que são acamados, que precisam de atendimento de endocrinologia, eu vou na casa, eu consigo prestar esse serviço, então eu sempre estou ali em contato com a minha profissão. Então, eu tenho E só pra gente contextualizar, quais são as áreas, os meios que você, com a endocrinologia, pode proporcionar soluções e cuidados com os seus pacientes? Para que fique mais claro que às vezes a pessoa fala, tá, mas o que mais que a endocrinologia atende? É só a parte hormonal? Tem outras partes? Como que a gente pode descrever isso? Isso, a endocrinologia, esse nome tão difícil, ela cuida de problemas hormonais, né, e relacionado ao metabolismo. Então, envolve diabetes, que é decorrente de uma alteração da secreção de insulina, né, por isso a diabetes o diabetes ele faz parte do contexto da endocrinologia, como problemas de tireoide também, uma hipofunção, uma hiperfunção, gerando doenças, né? O nódulo de tireoide também faz parte do acompanhamento do endocrinologista, assim como menopausa, né? O hipogonadismo, que é a deficiência do hormônio masculino, né? Ou hipogonadismo. Gonadismo. O que causa? Quais são as consequências? Isso. Aí o hipogonadismo é uma diminuição na produção de testosterona e de espermatozoide. Então, isso no homem, né? Na mulher é a diminuição da produção dos hormônios femininos através do ovário. Então, no homem é afetado a produção no testículo e na mulher nos ovários. Então, todas essas doenças, entre outras, síndrome de ovário policístico, transtornos de, na verdade, assim, obesidade, né, excesso de peso, pacientes que têm alteração da glândula suprarrenal. Então, é um campo muito complexo. Então, eu utilizo a rede social para tentar trazer um pouco mais de conteúdo. Então, aproveita e já fala qual é o seu Instagram. Isso, me sigam. O Instagram é camilabeckencamp.endócrino. Beckencamp eu vou soletrar, porque eu sei que tem bastante gente tem dificuldade. E a gente vai colocar aqui embaixo, né, William? Vai deixar bem grande aqui para você já seguir ela agora. E eu utilizo a rede social para tentar trazer um pouco mais de conteúdo, né, referente à endocrinologia e deixar mais claro, né, como que a endocrinologia, o que ela pode tratar, né, quais são os diagnósticos, as doenças relacionadas à área. E de forma de trabalho, a endocrinologia, você pode atuar como teleconsulta, você pode atuar no home care, realizando atendimentos de pacientes que são acamados, né? Ou também hospitalar, atendimento de consultório, e também no marketing digital. Então, utilizar a própria rede social para realizar essa divulgação de conteúdo. Nossa, vamos voltar agora um pouquinho, que eu falei no início que nós nos conhecemos foi no terceiro ano. É terceiro ano que primeiro e terceiro que a gente estudou juntas? Segundo e terceiro? Eu acho que foi no segundo e terceiro. Segundo e terceiro, exatamente. Segundo e terceiro. Minha memória, olha só. Eu sou igual, tá? E lá era uma escola pública, né? O Adalgisa de Barros, para quem conhece, de Várzea Grande, Mato Grosso. Para o mundo. Para o mundo, de VG para o mundo. De VG para o mundo. Mas
Foi uma época muito gostosa e logo em seguida você já ingressou na faculdade. Então conta como que foi esse processo, como foi essa preparação, porque até pra gente como amiga que tinha essa proximidade, foi uma surpresa. Nossa, tá indo embora, já, agora virou real mesmo. E o mais interessante, assim, que a Camila ela era uma menina mais oculta, ela deixava... Ela não se mostrava muito ali na rede social, eu não compartilhava muito, né? E aí, naquela época, eu me via... Eu já Aquela tinha... época era Orkut, né? Aquela época era Orkut. Orkut! Eu me vi na necessidade, assim... Eu já queria fazer medicina desde pequena, no entanto que eu brincava com coisas da minha amiga, né? De infância, sem nenhum intuito, mas assim, era uma coisa que eu gostava. E depois me veio esse sentimento de querer fazer medicina, morar fora do Brasil e morar em república. E aí, quando eu tava... Passada, você tinha vontade de morar em república? Tinha vontade de morar em república. Eu queria viver uma experiência diferente. Não sei, eu acho que eu sou muito de ter feeling. Não viver sei, a experiência. De sentir, eu não sei, como se as coisas que fossem acontecer surgissem no meu pensamento e eu já fosse me acostumando com isso, com essas ideias. Olha só que loucura, né? Eu, apesar de ser muito impulsiva, gosto também disso, mas eu nunca pensei em morar. Pra mim, eu ia sair da casa da minha mãe só pra poder casar. E foi o que aconteceu. Eu já queria, assim, morar em outro país. Eu tinha muita vontade de aprender um novo idioma, um outro idioma, né? Não novo, mas um outro idioma. E naquela época, o mais engraçado, assim, que os meus pais, eles eram vendedores, né? Meu pai de material de construção e a minha mãe de vendedora de roupa. Uhum. E aí, eles saíram do emprego, decidiram investir o dinheiro na sorveteria, que era um meio que a gente poderia trabalhar, poder ajudar eles, né? E ajudar a gente também, até para ir se preparando para o mercado de trabalho. E na sorveteria, eu conheci pessoas que me levaram a realizar medicina em Cuba. Então, foi através da sorveteria. Eles foram clientes que comentaram que estavam fazendo medicina em Cuba. E a partir disso, eu falei, eu quero. Aí despertou em você. Despertou esse interesse. E na época eu fazia técnico em química. Eu decidi continuar o técnico em química. E aí eu fazia técnico em química em um período no Cefet, que era Cefet na época. Hoje em dia já tem o IFMT, o IFMT. Né? E aí depois disso eu trabalhava na sorveteria, né? Sempre estava ajudando meus pais de segunda a segunda. E aí surgiu a oportunidade e em 2008, no início de 2008, eu realmente consegui essa bolsa. E fui para Cuba. Não cheguei a terminar o técnico em química, mas assim, eu nunca parei de estudar. Eu sempre estive matriculada em um curso para não deixar de estudar. Então eu sabia que... E lá, você tava com quantos anos ali? Eu completei 19 anos em dezembro e eu tava com 18 quando me veio essa oportunidade. Com 19 eu fui para Cuba. Exatamente. Eu tava recordando agora há pouco, eu falei, eu acho que foi com 19 anos que você foi embora para Cuba. Isso, foi estudar. E aí eu peguei e fui nessa oportunidade, não tinha a menor ideia de como seria, eu tinha algumas informações, mas eu me preparei, eu falei, eu vou porque eu quero muito, e isso já passou a fazer parte da realização do meu sonho, né, da construção para alcançar esse objetivo, e eu sabia que isso ia mudar a condição da minha família também, eu poderia ajudar eles futuramente. Então eu fui, deixei toda a minha família para trás. Mas assim, o peso de você ir, mas houve uma preparação assim emocional para você, ou você sempre se agarrou a essa questão de proporcionar um futuro melhor para você, para sua família, ter uma nova realidade, porque com certeza foi uma grande oportunidade, né? Eu nunca fui muito de pensar, eu sou muito ligada à minha família, mas eu traço objetivos e eu cumpro esses objetivos. Então, a partir do momento... E aí eu não ligo muito pro emocional. Eu sou um pouco razão. Tem a Camila razão e tem a Camila emoção. Sim. Então, quando eu traço um objetivo, eu vou até o fim para eu conseguir realizar. E como eu já tinha traçado esse objetivo, no decorrer desse período, aconteceram coisas que era para eu ter desistido, mas eu falei, não vou desistir. Minha mãe ficou com o coração muito apertado, mesmo assim eu fui. Meu pai falava, vai que você tem que ir mesmo. Você tem que aproveitar essa oportunidade. E eu fui. E lá eu me vi numa experiência incrível, porque
algo que eu jamais esperava, né? Não fazia a menor ideia, eu apenas estava indo. Você nunca tinha feito uma viagem internacional? Nunca tinha viajado de avião, nunca tinha andado... A sua primeira viagem de avião foi internacional? A minha primeira viagem... Tá, querida. A minha primeira viagem foi pra Cuba. E assim, aquela menina de 19 anos que não saía de casa, minha mãe não deixava eu sair aos finais de semana. Eu era cheio de deveres e compromissos. E assim, e aí de repente, eu saí do meio dela e ela teve toda essa preocupação. E agora? Camila não está aos meus olhos, não sei com quem ela anda, mas ao mesmo tempo lá eu estava também passando por processo de amadurecimento, né? Então, essa fase, os 2 primeiros anos assim da minha vida, eles foram fundamentais em Cuba, né? Esses dos 19 aos 21 ali, eles foram fundamentais porque eu ali já tive de cara já amadureci. Porque primeiro, você tem que aprender a lidar com pessoas de outros países, você tem que aprender a lidar com pessoas de outras culturas, né? Com outro idioma, não é o português que é falado lá em Cuba, lá é o espanhol, né? Então você tem que amadurecer do dia pra noite. Era a Camila menina ficou para trás no avião e a Camila mulher chegou em Cuba. Então, foi uma virada de chave muito grande. E aí eu fiquei 2 anos e meio em Havana, né, numa escola chamada ELAN, que é a Escola Latino-Americana de Medicina. Esse era um projeto do governo cubano, que durou 10 anos. Foi criado através do furacão, para tentar fazer com que os médicos, eles formassem médico para depois voltar para suas áreas, para suas comunidades, né, e desenvolver esse trabalho voluntário, pensando assim em ajuda mesmo. Sim. Da população que o médico era de origem. Então, esse projeto finalizou 2 anos depois que eu fui para Cuba. No total foram 10 anos, mas a medicina em Cuba são 6 anos e meio, né? Então, foram 2 anos e meio em Havana, tendo toda essa experiência, e depois nós éramos destinados para Camagüey, que é um outro estado de Cuba, com a nossa delegação, que é com os médicos, com os estudantes brasileiros que faziam medicina em Cuba. Uau! Então, em Camagüey, a gente tinha em torno de uns 300 a 400 estudantes brasileiros. Nesse outro estado, né? Ficava a 600 quilômetros de Havana. Sim. E aí... E lá que você tinha um quartinho só com um ventiladorzinho pra você? Esse era em Havana. Em Havana, sim. a gente, nessa escola, né, latino-americana de medicina, que era bem uma república. Então, nós éramos 6 meninas dividindo o mesmo quarto pequeno. E aí eram camas de beliche. O guarda-roupa a gente chamava de taquilha, que era... Taquilha. Era de 2 portas e ali você tinha que dividir o seu mundo, né? Ali entre as 2 portas. E o seu... Ali você aprendeu a ser minimalista. Ali eu me vi numa... Por isso que eu comento assim, a questão do amadurecimento, porque eu vi que as coisas que eu tinha em casa, às vezes a gente não dá valor, porque não tem a necessidade. Mas a partir do momento que você muda a sua realidade, você passa a dar valor às coisas que antes pra você não era tão importante, né? Olha então, assim, isso. o banho de chuveiro quente eu não tinha. Não tinha banho de chuveiro quente. Eram 3 duchas, 3 sanitários para dividir com 48 meninas. Então, assim, o quarto era para dividir. Tinha horário de tudo. Tudo era muito bem, assim, a gente tinha muitos deveres, né? Deveres, obrigações. A gente tinha compromisso com a faculdade. Então, eles tentavam ser o mais, assim, para você poder cumprir com o principal objetivo que você estava lá, que era para estudar. Estudar. Né? No final de semana, a gente saía, aproveitava, conhecia a cultura de Havana, ia para o teatro, museu. Em Havana tem muito museu. Então, tentei aproveitar ao máximo essa experiência em Havana, né, onde eu permaneci por 2 anos e meio. Sim. E lá a gente convivia com pessoas de 23 países, mais ou menos, né? Porque assim, eram enviados de cada país estudantes para fazer medicina em Cuba. Todo mundo falando espanhol. Lá todo mundo era igual, falando o mesmo idioma. E você idioma. aprendeu espanhol lá? Ou você já estudava aqui? Não, eu cheguei a fazer curso, foi por uns 6 meses de curso, mas não foi o suficiente. Aprendeu mesmo, foi lá. Tive que aprender lá, e também com uma comunicação não verbal. Porque quando você não fala a mesma língua que a outra pessoa, você tem que desenvolver a comunicação não verbal, né? O que a outra pessoa tá tentando
Então, eu comecei a gostar um pouco mais de comunicação não verbal através de quando comecei a aprender um novo idioma e eu ainda não sabia falar completamente. Depois eu aprendi, né? Em questões de semanas eu já estava falando ali com um sotaque mais de brasileiro, né? Falando, mas falar, se comunicava, né? Sim. Não, em que momento, por exemplo, você viu ali que nessa comunicação não verbal, que eram nos gestos, indicações, que você acabava se comunicando. E depois desse processo, que ali você estava no aprendizado, na faculdade, nas experiências, depois que veio a formação, veio a vida profissional. E a vida profissional, ela te fez compreender que também você tinha que usar essa comunicação não verbal, porém de uma outra forma. Que daí veio os meios de marketing, o teu posicionamento, a maneira como você se apresentava para o teu público, que é tudo além da fala, né? Era exatamente a mensagem que você estava entregando. E a comunicação não verbal está em tudo, né? Sim. Então, você acaba se dando conta quando você precisa conversar com uma pessoa onde você não fala a mesma língua que a dela. Isso aí você fica notável o quanto você realmente tem que observar todos os sinais. Mas a comunicação não verbal, dentro da endocrinologia, ela tá no consultório, ela tá no marketing digital, ela tá nas cores que você trabalha. Então, tudo transmite, tudo comunica, né? A imagem comunica. A imagem, se não tiver nada escrito, ela está comunicando. Então, eu tentei utilizar... eu aprendi, na verdade. A gente está sempre em processo de aprendizado, né? Então, cada vez mais a gente vem aprendendo. E dentro do marketing, a gente também acaba utilizando muito essa comunicação não verbal. Exatamente. Né? Então, até pra gente, quando... na palestra, quando eu tenho que conversar com alguém, né? Explicar em live é mais difícil. Mas, assim, quando você precisa se posicionar diante de tantas pessoas para poder se comunicar, você tem que ver se o seu público realmente tá captando a informação, se não estão tendo dúvida, e se realmente a forma como você conversa é assertivo, né? E Sim. Enquanto você tá falando ali, tá vindo, tá passando um filme na sua cabeça. Sim. Se realmente o que você está fazendo tá certo. Não, foi como você disse, até a gente fazendo a junção da experiência que você teve em um ambiente diferente do que você tinha na sua casa, uma realidade de vidas, de pessoas totalmente diferentes, também culturas diferentes. Tudo isso foram lições que também moldou a sua percepção de vida hoje. E quando a gente trouxe ali, como que é o nome do guarda-roupa? Como que chamava lá? Taquilha. A taquilha, que tem duas portas, onde você entende que ali você vai guardar exatamente o necessário para tua vida, para tua rotina. E agora, nesse posicionamento onde mesmo isso, eu quero até trazer um gancho de reflexão mesmo, porque é refletir que quando a gente se importa com a imagem, com o posicionamento, não está relacionado a ter muitas coisas, a ter peças luxuosas, muitas vezes de grife. Mesmo ali, dentro daquela realidade escassa, no sentido de era o que podia, hoje você traz um valor para tudo isso, a valorização que tudo isso te ensinou, mas trazendo para um posicionamento de uma doutora que acredita sim nessa importância desses cuidados e na sua apresentação. E eu quero até que você também traga essa reflexão do que significa dentro do seu posicionamento, como essa profissional pioneira, eu brinco, né, que de fato trouxe a endocrinologia para o Instagram, para as redes sociais, de forma tão leve, mas também tão assertiva, para que quem abra ali o Instagram da doutora Camila, você pode não conseguir nem pronunciar endocrinologia, vai embolar a língua, mas você vai ver, não, ela pode me ajudar, ela vai me ajudar nesse problema que eu tô tendo. E é isso que eu quero que você também agora compartilhe da tua experiência de viver essa realidade e hoje ter a sua percepção de importância também com a imagem, o teu posicionamento.
Gostaria também de comentar referente ao meu diagnóstico, que eu acho que foi fundamental para chegar aonde eu estou. Nesse processo. Sim, perfeito. Então, a partir do momento que eu tive esse diagnóstico de diabetes, né, sou portadora de diabetes tipo 1, foi uma virada de chave, onde eu me vi, né, naquele momento, como uma especialista na área. E a partir disso é que eu decidi olhar futuramente e falar assim, não, realmente eu vou ser endocrinologista. Então, isso perdurou por anos, né? O processo, ele é um pouco demorado, ele não é do dia pra noite. Sim. Mas você estava em que ano da faculdade? Eu estava do 5º pro 6º. 5º pro 6º, eu tava do 5º pro 6º. E até então você não tinha ainda a especialização que você queria seguir, nada, né? Não, inclusive, antes... No diagnóstico. Foi no diagnóstico. Inclusive, antes eu até tinha me questionado assim, nossa, o que será que eu vou fazer, né? Porque eu sabia que eu não ia ficar só na medicina. Eu falei, não, eu vou querer alguma coisa, mas eu ainda estava um pouco perdida ali entre as especialidades. E aí, tive esse diagnóstico e eu me vi sentada na cadeira do especialista e falei, não, a partir de hoje eu vou traçar o meu caminho para alcançar esse objetivo. Sim. Então, eu estava quase concluindo um objetivo e já estava traçando outros. Eu sou um pouco... Eu traço vários objetivos ao ano. E vai executando todos, eu vou executando todos. E aí, a partir disso, eu finalizei a residência, a faculdade, terminei a faculdade, né, em Cuba, voltei para o Brasil, me dediquei por 1 ano para o processo de revalidação, né, sou revalidada pela Federal de Minas Gerais. Depois disso, eu precisava trabalhar, porque só a residência eu não ia ter condições de me manter, eu ia precisar trabalhar muito para poder manter na residência, porque assim, é uma carga horária de 60 horas semanais, então realmente eu precisava ter um pouco de renda para poder entrar na residência. Sim. E foi quando eu trabalhei em Nova Mutum. No meu primeiro dia de trabalho, eu conheci o meu amor. Acabei indo pra lá, pra cidade, passei no processo, revalidei, peguei meu CRM, entrei, comecei a trabalhar em Nova Mutum, conheci o meu namorado, né? E depois disso, permaneci lá por 3 anos. Durante esse período, eu consegui comprar um carro, comprei 2 apartamentos, e aí entrei pra residência. Aí a partir fui pra Nova Mutum, conheci o meu amor. Conheceu ele num posto. Isso, eu assumi o posto, o local de trabalho dele, que era o centro de saúde, e a gente trocou olhares ali naquele momento, e eu já sabia, eu já senti que ele era uma pessoa especial. Mas Nossa! assim, a gente continuou a nossa vida, nosso trabalho. Para quem busca o seu amor especial, olha só, onde você menos espera. Onde você menos espera, porque eu realmente estava só focada apenas em trabalhar. Então, eu precisava disso, do trabalho, e sem menos esperar, a gente acabou cruzando ali no local de trabalho. Ele só me falou, se você precisar de alguma coisa, você pode contar comigo. Eu realmente contei com ele. Eu contei com ele. E conta com ele até hoje. Eu conto com ele até hoje. Anos depois, a gente assumiu um relacionamento. A gente foi construindo uma relação, né, de amizade. Anos depois, a gente acabou assumindo como namorado. Hoje, a gente planeja nosso casamento. Ai, que lindo! Já tem quantos anos? Que a gente tá junto desde 2019. Ai, nossa, que lindo. E aí, ali, você foi trabalhando também para fazer a sua especialização, né? Isso, aí eu trabalhei, consegui adquirir meus bens. Depois disso, eu fui para residência, passei aqui em Cuiabá, no Hospital do Câncer, fiz 2 anos. Eu estive um pouco mais próxima da minha família, apesar de não tão próxima assim, porque eu morava na frente. E eu via ele só 5 horas da manhã, a hora que eu acordava, porque a residência era em Cuiabá e meus pais moravam em Varza Grande. Então demorava 1 hora de translado todo dia para ir para voltar. Ficava um pouco puxado, e a residência ela tem uma carga horária um pouco puxada, porque assim, você tem que se dedicar bastante, né? Isso faz parte da residência médica. E depois disso eu passei em endocrinologia no Rio de Janeiro. E eu entrei no local que eu queria entrar. Então, fiquei muito feliz do processo que eu estive lá. Tentei aproveitar muito a residência e, concomitante a isso, me enriquecer culturalmente. Sim. Então, o Rio de Janeiro trouxe muita cultura para mim, de uma forma que eu não tinha essa experiência, né? Porque eu já tinha morado em Cuba, eu já tinha morado em Varza Grande, né? Em Cuiabá, Varza Grande. Já tinha morado em Nova Mutum.
E eu não conhecia, eu queria conhecer uma grande capital. Então, eu queria me enriquecer dessa forma. E o Rio de Janeiro, ele trouxe essa experiência que me faltava. Então, eu consegui concluir a residência, né? E foi na residência que eu me vi na necessidade de entrar para o marketing digital. E foi quando eu passei a buscar ajuda, e você foi uma delas, Ai, que ajudou no posicionamento, né? Para gerar autoridade, para entender melhor como é que funcionava, porque eu tinha muita dificuldade, eu tinha muito receio de tudo que eu estava fazendo, porque quando você não tem conhecimento no assunto, você tem receio. Sim, é o desconhecido, né? É o desconhecido, gera dúvidas, e aí eu contei com você durante esse período, amadureci bastante, e depois disso eu consegui ir caminhando ali, cada dia mais, fortalecendo, e hoje trabalho, né, continuo trabalhando com a rede social. Eu também, durante esse processo, acabei mudando as cores, né? Eu acho, no início... A gente vai amadurecendo, que o nosso olhar também muda. Sim. Até os gostos pessoais. A gente escolhe algo hoje que daqui 2 anos pode não fazer mais sentido. E Isso. assim é no nosso negócio também, né? E aí eu fui amadurecendo, fui criando outros projetos, né? Então, hoje eu consigo trabalhar além do consultório, eu consigo administrar minha rede social. Acabei criando uma temporada de lives com outras especialidades médicas, também trazendo o conteúdo, gerando conhecimento, né? Conscientização sobre as doenças relacionadas à endocrinologia. Então, estou muito feliz, né? O pessoal está participando e o meu objetivo é sempre tentar trazer conhecimento de uma forma assertiva, de uma forma que o paciente ele consiga entender. Né? Então, eu fico muito feliz quando o paciente ele consegue captar a informação que eu estou passando. Sim. Né? Porque, querendo ou não, a gente na faculdade não ensina isso. Né? Você tem que ir amadurecendo durante o decorrer da vida, de acordo com a necessidade de cada um. Tem muita gente que tem dificuldade ainda de ir para a rede social, de se posicionar. E assim, eu entendo porque eu também já tive. Sim. Né? Mas a gente tem que fazer, a gente tem que ir, a gente tem que transmitir o conhecimento. Porque uma pessoa que aprende alguma coisa do que você está falando já é válido, né? Você já fez a diferença, você fez a diferença na vida de alguém. Então, essa questão de eu ter tido o diagnóstico de diabetes me levou a tudo isso, aonde eu estou hoje, né? A endocrinologia, a me conectar com pessoas, a compartilhar a minha experiência de vida, né? A transmitir ao meu dia a dia como que é a aplicação de insulina. Então, eu tento mostrar ali no meu dia a dia, às vezes, o que acontece quando faz hipoglicemia, que a glicemia baixa de 70, como é que corrige, como que é a vida, mas dá para ter uma vida normal? Dá para ter. Dá para controlar. Então, eu estou aqui hoje, né, mostrando também que dá pra gente ter uma vida social normal, até porque a alimentação, né, é algo que é diretamente relacionado à diabetes e a várias outras doenças. Mas quando a gente vê uma realidade aonde você senta na mesa, come qualquer coisa e tá tudo certo, e de repente você precisa ter esse controle, para quem tá de fora é bem mais difícil, né? Porque fica, mas o que pode, o que não pode? E você, claro, é um processo, é como o tempo, Sim. Que hoje para você é muito tranquilo. E isso eu acho muito incrível, quanto que a Cami, ela traz essa humanização na rede social, compartilhando o que é o café da manhã dela, se ela tá num restaurante, as escolhas que ela faz no restaurante também. E isso é você trazer o seu trabalho, o teu profissionalismo na sua vida. E então, o posicionamento com autenticidade. Sim. Que a gente sempre conversou. Tem mais ou menos 1 ano atrás que a doutora Camila Beckenkamp, para mim, Cami, maravilhosa, começou esse processo e, de fato, foi de despertar o teu olhar. E a gente tá o tempo todo aprendendo, o tempo todo reinventando. Antes da gente começar aqui a gravar, a gente tava até compartilhando o quanto que a gente vai remodelando as nossas coisas, o nosso negócio. E quando você tá aí achando que, ai, nossa, parece que eu tô fazendo tudo igual, tá tudo repetido,
definido. Vai lá, volta para tua essência, busca na sua identidade, que é na sua realidade, no seu dia a dia, que você está executando o seu trabalho. E é isso que você faz com tanta naturalidade, mas acima de tudo profissionalismo. Que também, outros pontos que a gente conversava muito, é uma médica, ela tá falando sobre medicina, e a medicina ela é técnica, ela é objetiva. Então como que a gente vai deixar de trazer algumas informações? Não, vamos mudar a palavra. E aí a importância dessa comunicação assertiva, né, no nosso negócio. E você estava compartilhando que está fazendo outros projetos também, né? Olha a live, até reforçando aqui, a live é uma consequência do teu posicionamento que iniciou há um tempo atrás. Sim. Se fosse a doutora Camila de um ano atrás, talvez ela poderia não ter tempo, mas também a segurança de começar um projeto grandioso, porque hoje são os profissionais que te procuram também, querendo estar dentro, não só você. Significa o quê? Você é esse imã de compartilhar informação, de conteúdo de valor, né? Isso, é tudo em prol do conhecimento. Imagina o quanto o conhecimento ele vai moldando, né? A gente descobre uma doença e aí você decide você decide se especializar para ter mais conhecimento. E aí profissionais que também decidiram compartilhar. Eu comecei isso lá em Nova Mutum, né? E o bom da live é que você atinge pessoas de todos os estados, Do mundo. Então, profissionais que também tinham esse intuito de tentar trazer conhecimento, tentar compartilhar, né, conscientizar sobre as doenças de forma correta, de forma ética, também aceitaram, né, esses convites, assim como tem outros profissionais que estão... poxa, vamos fazer parte, vamos criar, vamos participar. Então, isso é bacana. Quando esse intuito é do conhecimento, de transmitir, fazer com que o paciente ele possa... entender o que é, não só a parte, porque às vezes a gente fala mais tecnicamente, né? Mas isso é importante quando o paciente ele consegue captar a nossa mensagem, consegue, nossa, a doutora ou o doutor falou sobre isso, que bacana, agora eu sei, agora eu entendo. Então, sim, isso é muito bacana. E é lindo, porque você consegue exercer o teu propósito, mas através da medicina que entrega toda a técnica, né? Isso. E agora vamos falar um pouquinho também de outros projetos que seguimos juntas sempre, né? Que é o livro Mulheres que Marcam História, que você também faz parte, coautora de um capítulo onde vai trazer os pontos, né, dessa jornada que a gente passaria aqui um dia inteiro conversando e trazendo muita informação. Mas como está sendo para você escrever essas linhas, essa história que eu tenho dificuldade de sentar e falar, meu Deus, tudo é importante, tudo importa, sim, na história, mas o que realmente vai contribuir na jornada do outro? E como que está sendo essa experiência para você? Ser uma coautora de um livro onde tem mulheres grandiosas, né? Para mim é uma honra. Então eu fico agradecida de ter sido convidada e isso me fez reconectar com a minha história. Porque na correria do dia a dia, às vezes a gente não lembra do que a gente passou. Não lembra as experiências difíceis que você teve no dia a dia. E a gente acostuma com a vida boa, né? O crescimento vai acontecendo, a nossa exigência vai também aumentando e, consequentemente, aquela coisinha pequenininha que antes era grandiosa, você já tá olhando com outro olhar, né? E isso me fez reconectar com a minha história, reconectar comigo. Eu precisei de muito tempo para tentar filtrar ali. Mesma coisa que você comentou, não, realmente vou colocar o mais importante. E aí eu lia, relia e do nada surgia mais coisas importantes. Então, mas tem aquele momento que era interessante estar aqui, né? E nesse livro, né, eu começo compartilhando desde a minha fase da infância, e aí eu vou fazendo um caminho, né, até chegar à Camila de hoje, né? Então são vários capítulos onde dentro dele eu tento trazer o melhor
né? A minha melhor versão, a minha pior versão também, mas aonde eu consegui amadurecer durante esse processo, né? E saber que escrever a minha história pode inspirar outras pessoas é grandioso, né? Então, se tiver uma pessoa que se conectou comigo, com a minha história, então já vai fazer diferença para mim. Né? A pessoa dedicou o tempo dela para ler o livro que está contando a minha história. Poxa, quem diria? A Camila lá atrás, né, que brincava que brincava de boneca, de Barbie, né? Da Barbie não, com consultório médico. E a Camila lá atrás não imaginava que ela estaria escrevendo um livro hoje, que estaria fazendo uma live com outros especialistas, não imaginava que estaria aqui sentada com a Tatiane Salles, que é uma mulher que impulsiona, né, mulheres que uma mulher de forte personalidade, que tem que tem um posicionamento e gera autoridade. Então, não imaginava, Tati, que eu estaria aqui hoje. Que isso, obrigada. Nós somos imãs de atratividade pro que nós somos também. E você é essa mulher forte, incrível, admirável também. E a gente saiu lá da escola da Giza de Barros, né, uma escola estadual, né, e a gente não tinha ideia do que viria pra frente. A gente fazia a gente apenas ali existindo, ia pra coisas de ensino médio mesmo. Então, aquela menina que andava, que ia de chinelo pra escola, com calça rasgada. Verdade. Lembra, a gente fez um passeio pro Pantanal juntas, não foi? Foi. Pro Pantanal. Foi a última vez que eu fui pro Pantanal, acredita? Eu também. Preciso ir pro Pantanal de novo. Ai, mas é muito lindo poder resgatar essas memórias e ver que tudo isso vai nos moldando, né? E construindo a mulher que nós somos. E eu também honro e agradeço muito ter você aqui nos processos da vida, ideias que eu liguei para ela, eu falei assim, eu preciso falar com você, tem um projeto que eu quero que você esteja junto. Ela, ai meu Deus, ela já ficou nervosa. O que tá acontecendo? O que você já inventou? E hoje a gente já tá aí no 50%, né, desse projeto que em breve vai ser lançado. E olha, meus parabéns e também admiração por tudo que nós ainda vamos construir juntas. Sim, a gente tá apenas na metade do caminho, né? Tem muita coisa pela frente. E o mais importante é que a gente quer alcançar mais coisas, a gente não se acomoda. E quando você não se acomoda, você sai da sua zona de conforto. Mesmo que isso custe até um tempo de qualidade com as pessoas que você ama, né? Então, quando você sai ali da zona de conforto e busca alcançar mais, você vai ter mais. Não vai vir do dia pra noite, demora, o processo é doloroso, às vezes vem diagnósticos no meio do caminho, vem perdas, acontece de tudo, mas o importante é o quanto você quer alcançar o seu objetivo, né? E o quanto isso depois é grandioso, quando você olha para trás e fala, não, realmente eu consegui. Saindo da onde a gente veio, né, de famílias humildes, Sim. Meus pais, assim, tenho certeza que seus pais também, eles são muito... eles são gratos, né, por tudo que a gente conseguiu alcançar, onde a gente... E o quanto a gente é determinada. Então, a gente poderia ter se acomodado, né? Exatamente. A gente poderia ter... Não tentado, às vezes a gente poderia ir pelo que era mais confortável. E não, a gente foi lá, deu a cara e a gente tá aqui. Fez além, né? Sim, a gente seguimos marcando história, justamente. Literalmente. Que no final é sempre pelo que nós podemos realizar pelo outro, sobre pessoas, sobre soluções. E o que a Camila de hoje tem a compartilhar da importância de se posicionar, que no final tudo é um posicionamento, porque é escolha. Você escolheu seguir esse caminho, você escolheu a sua jornada.
Podem ter os imprevistos? Sim, mas você escolheu seguir até o fim. Então, que mensagem você pode compartilhar aqui para quem está acompanhando, que sonha em fazer medicina e acha que é uma realidade totalmente distante da dela, que é algo impossível, e você está aqui para mostrar que sim, é possível, desde que você tenha determinação e, é claro, né, as oportunidades que muitas vezes a vida nos apresentam, elas podem vir de maneira até subliminar, vamos dizer assim, em pequenos gestos, em pequenas palavras, que dão aquela virada de chave. Meu pai sempre me disse, né? Meu pai e minha mãe, para nunca desperdiçar uma oportunidade, porque ela nunca bateria na porta 2 vezes. Então, isso eu tinha desde a adolescência, né? Onde eles transmitiam essa informação para mim. E eu me vi na necessidade de, não, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou agarrar com todas as forças, porque eu sei que depois não vai bater na minha porta. E o importante é a gente sim ir atrás. Quando é pra você, quando é pra ser seu, vai ser. Uhum. Claro que tem casos assim que não é pra você, que é um outro projeto de vida, né? Eu aproveitei a oportunidade. Eu me vi na necessidade, eu aproveitei a oportunidade e fui até o fim. E claro que cada um tem uma trajetória diferente. Sim. O importante é você dar o seu melhor para tudo que você for fazer. Então, independente de se é a medicina, se é o direito, independente do que for, dê o seu melhor, né, que você vai alcançar bons resultados, independente da área, né? Às vezes, eu gosto de fazer determinado trabalho, então Sim. faça. Eu não quero fazer faculdade, então não faça o que você... Porque, assim, a gente precisa de pessoas para tudo. Exatamente. Né? Então, assim, você fazendo ou não faculdade, você se dedicando na sua melhor versão, é o que importa. Se você realmente decidiu escolher determinada área, siga e vá até o fim. Sempre fazendo a sua melhor versão. Uau, que incrível! O que é sucesso para a doutora Camila? O sucesso é quando eu alcanço todos os meus objetivos. Então, todo início de ano, eu já tenho objetivos traçados que eu preciso concluir até o final do ano. Então, quando eu alcanço isso, para mim é sucesso. E o meu trabalho é o meu sucesso, né? Eu escolhi trabalhar com o que eu trabalho. Eu já me sinto feliz por isso. E os outros sucessos estão relacionados a outros tipos de objetivos, né, que eu vou traçando. Então, tudo que eu alcanço decorrente ao que eu tracei como meta, para mim já é um grande sucesso. Uau! E a Camila, que brincava ali de Barbie, junto com a casinha da Barbie médica, como ela vê o sucesso hoje da trajetória de vida? Eu ser endocrinologista, para mim, já é um grande sucesso. Atrelado a esse diagnóstico de diabetes. Então, a minha especialidade, para mim, eu já considero um grande sucesso. Então, o que vir depois disso, eu tenho apenas gratidão. Então... Que linda! A minha profissão já era o que eu mais gostaria. Os olhos dela estão até brilhando aqui. Gente, falando. eu amo a minha profissão, sério, eu amo a minha profissão. Quem convive comigo sabe o quanto eu gosto. Então, assim, eu não trabalho só por trabalhar, eu trabalho porque realmente eu gosto. Então, eu tenho essa comunicação com o paciente muito próxima. Então, às vezes os pacientes até estranham, porque eu mando mensagem. E aí, como é que ficou sua glicemia daqui 3 dias, né? Por exemplo, o paciente passou comigo hoje, daqui 3 dias eu mando, como é que ficou sua glicemia? E aí? Mas é a doutora Camila que tá me mandando mensagem? Sim, é ela mesmo, esse é o meu WhatsApp. Então, como é que ficou? E aí a pessoa... realmente ela se sente acolhida. Cuidada literalmente, justamente. Né? Então, assim, que às vezes nem alguém que tá ali do lado, alguém da família manda mensagem pra saber da pessoa e ela recebe a mensagem da médica. Nossa, como assim? Se o paciente não me manda mensagem, eu faço a buscativa. Me fala como é que ficou sua glicemia. Ficou controlado? Ficou bem? Claro, os pacientes que não precisam esse retorno precoce, eu consigo deixar ele no tempo da consulta, mas tem pacientes que eu preciso ter um pouquinho mais de perto. Então, esses pacientes, às vezes, no domingo, se deu 3 dias da glicemia, eu mando mensagem. No domingo? No domingo. Eu mando mensagem. Perguntando.
E às vezes os pacientes... Então, assim, comecei o tratamento hoje, eu preciso reavaliar esse paciente em 3 dias. Se cair no domingo, ou eles me mandam mensagem, ou eu mando mensagem pra eles. Se for no sábado, a mesma coisa. Eu dedico tempo ali e respondo, faço esse acolhimento do paciente. Então, eu tenho esse contato muito de perto com os meus pacientes, assim, todos eles têm o meu número. Mandam mensagem, às vezes tem alguma dúvida ou não, eles compartilham alguma coisa. Ou, doutora, não vou conseguir fazer os exames agora porque eu tô indo viajar. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E depois você manda notícias. Qualquer coisa você me avisa. Então, eu tenho essa comunicação, assim, direta com os pacientes. E eles gostam. Eles se sentem cuidados. E eu fico muito feliz de conseguir transmitir isso, né? A minha área, né? Forma de cuidado. Então, estou muito feliz. Isso para mim é um sucesso. Eu, desde que decidi ser especialista, não foi fácil. Foi um caminho, assim, bem difícil, né? Cada um tem as suas dificuldades. Imagina, primeiro eu fiquei 6 anos e meio longe do Brasil. Longe da minha família. Eu falava com eles uma vez de 1 a 3 meses. Falava por telefone por 3 minutos. Que era $10 a ligação. Nossa. E aí eu ligava... Oi, mãe, tá aqui, tá tudo bem? Porque era 3 minutos contado. Caramba. Que era a informação que eu tinha com eles. Ou através de e-mail. Né? E aí depois eu voltei pro Brasil. Eu fiquei pouco tempo com a minha família. Durante uns 3 anos, né? Que eu fiquei trabalhando. E aí eu vim pra Cuiabá, fiz a residência de clínica no Hospital do Câncer. Não fiquei, apesar de morar junto, não junto, né? Próximo, a gente não tinha muito contato. Por conta da minha carga horária. Então, aí depois eu saí e fui de novo pro Rio de Janeiro. Durante esse período, eu também fiquei longe do meu namorado. Verdade. A gente teve Tanto que é até difícil marcar alguma coisa com essa mulher, porque ela tá grudada sempre com alguém da família, óbvio, né? Tem que matar a saudade. Mas marcar um horário com ela daqui 6 meses, quem sabe? Não, eu já deixo a minha agenda programada do ano inteiro. A agenda já tá programada, assim, as minhas viagens são com 4 meses de antecedência. Se eu vou fazer alguma coisa, alguma atualização, congresso, são 4 meses antes. Senão eu não consigo ir. Não consigo por conta da correria, do dia a dia, de agenda. Sim, a organização mesmo, né? E aí eu faço atendimento também, além de Nova Mutum, que eu estou fixa, eu atendo em Lucas do Rio Verde e atendo em Diamantino. Então, é uma rotina, e faço mais as teleconsultas, a visita domiciliar. Então, e faço também atendimento de atenção para hospitalar, eu faço plantão. Eu faço plantão. Tem mais isso, é maravilhosa. Essa noite mesmo eu estive de plantão. Veio direto? Vim direto. Olha só. Vamos... Uma salva de palmas para essa entrevistada, gente. É muito maravilhosa. Ai, meu amor, olha, muito obrigada. Obrigada por compartilhar um pouco do muito da sua trajetória. Você é uma mulher inspiradora e quero que você deixe uma mensagem final, olhando ali naquela câmera, para que conheçam um pouco mais de quem é a Camila. Vamos deixar as redes sociais, mas também esse conteúdo inspirador, essa mensagem de superação e determinação. Determinação, organização para a vida e para os negócios também. Sim. A Camila, ela é uma mulher que veio de uma família humilde, que decidiu ser médica e durante esse período teve o diagnóstico que mudou toda a trajetória, né? Que a partir disso decidiu se tornar especialista. E a Camila hoje é fruto do que ela colheu lá no passado. Então, isso veio num processo de muito amadurecimento, de perseverança, de persistência. E eu sou muito grata a tudo que eu consegui realizar e a todos que dedicaram aqui o seu tempo para poder assistir essa live e entender um pouquinho mais das nossas histórias, né? E realmente eu me sinto muito grata por tudo isso. Ai, maravilhosa! Obrigada! Foi uma honra estar nesse momentinho aqui com você, sentindo essa energia linda. Em vários momentos eu fico arrepiada, porque
Cara, Sim. de verdade, a gente lembrar daquelas menininhas na escola, lá na Dalgisa, Eu pedi R$1 pra poder comer um Pra salgado comer com uma tubaína. Gente, eu e Fernanda ficava pedindo 10 centavos pra juntar R$1. Eu comprei o salgado com a tubaína, gente. Exatamente. Não. E aí, hoje, aqui, contando a nossa história, é sobre tudo vale a pena. Preste atenção nos detalhes, escute a sua intuição, mas realmente faça acontecer. Nada cai do céu. Chega de desculpas, de achar, ai, porque ela tem condição, ela pode isso, ela pode aquilo. Não, você faz acontecer. E hoje nós estamos aqui sendo a prova disso, que Sim. somos mulheres que fizemos acontecer, sim, e seguimos juntas marcando história, meu amor. E vamos Obrigada. fazer muito mais, né, Tati? O quanto a gente puder se dedicar para o nosso trabalho, inspirar pessoas, né? Ajudar no posicionamento, ajudar a pessoa a aprender alguma coisa com a nossa experiência, a gente vai fazer. Clareza, né? É sobre Clareza. isso. Muito, muito obrigada. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, que vão estar aqui embaixo. E até o nosso próximo encontro no Pod Tati. Tchau, tchau.